Olá, esse é o segundo vídeo de Cálculo 3 do período letivo especial e o tópico desse vídeo é integral dupla e teorema de Fubini. A gente começa com o mesmo problema do primeiro vídeo, que é o cálculo do volume sobre o gráfico de uma função de duas variáveis, f de x, y. Então aqui a gente tem representado o gráfico como sendo o topo desse sólido, cuja base é um retângulo, que é o domínio da função, x entre a e b e y entre c e d. Esse sólido tem um volume e a ideia é que a gente quer calcular o volume desse sólido, né, que a gente diz justamente que é o volume sobre o gráfico da função. A estratégia desse vídeo vai ser diferente da estratégia do primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente tinha o cálculo por fatias, usando uma ideia de você primeiro calcular as áreas das seções transversais e depois usar essas áreas para calcular o volume. Aqui a gente vai ter uma estratégia que, de certa forma, é bidimensional. Então a gente vai aproximar o volume sobre o gráfico por um somatório de volumes de figuras conhecidas, né, por prismas, que vão ter base justamente em subretângulos, particionando aqui o seu retângulo dado pelo domínio da sua função. E sobre cada retângulo desse a gente vai escolher uma altura que vai te dar justamente a altura desse paralelepípedo, né? Uma vez que a gente calcule o volume desses paralelepípedos, a gente vai obter um somatório desses volumes aproximando a função. Isso é muito semelhante com o que a gente fazia em cálculo 1. Cálculo 1 a gente tinha, né, uma partição do domínio da sua função, dada justamente como subintervalos, e aí você usava figuras conhecidas, né, que eram no caso retângulos, para aproximar justamente a área sobre o gráfico. Aqui a gente tem uma coisa maior, né, de dimensão maior, que é volume, e a gente vai usar figuras de dimensão maior para justamente calcular esses volumes, né, vão ser esses paralelepípedos. Então vamos ser mais concretos. A ideia é, você tem o domínio da função, que é um retângulo, ABCD, e você vai dividir esse retângulo em subretângulos. Nesse caso aqui você tem 9 subretângulos, obtidos dividindo aqui o seu intervalo de x, né, em 3 nesse caso, né, em 3 subintervalos, aqui no y, 3 subintervalos, e para cada combinação de subintervalos de x e y dá origem a um quadradinho desse, né, um retângulo desse. Né. Esses retângulos têm lado, né, paralelo ao eixo x, né, dado justamente como ΔX, e os lados paralelos ao eixo y, dado como sendo ΔY. Né? Então, cada retângulo desse aqui tem a área ΔX, ΔY. Isso vai ser a base dos seus prismas, né? Dos seus paralelepípedos, que você vai usar para aproximar o volume. Sobre cada retângulo e subretângulozinho desse, você vai escolher um ponto que vai te dar justamente a altura desses paralelepípedos. Então, aqui a gente está, por exemplo, ilustrando com esse pequeno subretângulo aqui. Você escolheu dentro dele um ponto x estrela e y estrela. Aplicando a sua função f a esse ponto, você tem a altura f de x estrela e y estrela. Então aqui a gente está dando um zoom, né, vamos dizer assim, nesse prisma. A base dele é ΔX, ΔY, né, o lado paralelo ao eixo x, ao lado paralelo ao eixo y, e a altura f de x estrela e y estrela. Então, você quer calcular o volume de um desses paralelepípedos, você vai ter justamente a altura f de x estrela, y estrela, vezes ΔX, ΔY. Isso te dá um volume de um desses paralelepípedos. Você vai usar uma série deles para obter essa aproximação do volume do gráfico, sobre o gráfico. Então, aqui você vê justamente, né, os 9 subretângulos daquela primeira figura. Sobre cada um desses subretângulos você está construindo um prisma, as alturas dadas justamente como sendo esses f's avaliados nesses pontos, xi estrela, yj estrela. Então, se você quer aproximar o volume sobre o gráfico, o que você vai ter é justamente um somatório, onde o i, que é o índice que está variando aqui, o x, varia de 1 até o número de subintervalos, nesse caso o n é igual a 3, né? Mas aqui em geral você coloca como sendo n. O j, que é o que está indexando o y, variando no número de subintervalos, nesse caso também é 3, né? 1, 2, 3. E você está justamente
somando também sobre esse j. Né? Então aqui no caso geral você tem um número de subintervalos em x e em y diferentes, então n e m. Você soma, né, para os intervalos em x, para os intervalos em y, esses volumes dos prismas. Né? Então cada um desses aqui é um volume do paralelepípedo que você obtém justamente com base nesses subretângulos, ΔX, ΔY. Então isso aproxima o volume sobre o gráfico, e uma vez que você comece a colocar cada vez mais intervalos no x e em y, isso dá uma aproximação cada vez melhor. Né? Então aqui você tem uma aproximação grosseira, porque a gente está usando 9 subretângulos, mas se você começa a fazer esse número de subretângulos e ir para infinito, você vai ter cada vez aproximações melhores. E a ideia é justamente essa, é fazer o número de subretângulos e ir para infinito. Quando você faz isso, para uma função contínua, né, nesse retângulo R, né, que é o retângulo x variando entre A e B e y variando entre C e D, você tem a integral dupla. Né? A integral dupla é definida justamente como sendo um processo limite. É o limite desse número de subretângulos indo para infinito. Né? Você faz o ΔX, que é o lado paralelo ao eixo x, e para zero, né, de cada subretângulo ir para zero. Isso faz com que o número de subretângulos vá para infinito. Mesma coisa para y. Você faz o ΔY ir para zero, o número de subretângulos dos lados no eixo y vai ir para infinito. E aí você soma essas aproximações, né, esses volumes de paralelepípedos, né, isso te dá justamente aquela aproximação, né, e no limite te dá o volume sobre o gráfico. Isso é justamente a integral dupla, certo? O nome dessas somas, né, então aqui a gente tem essas somas que aparecem aqui, tem um nome, né, em homenagem ao matemático que criou esse mecanismo, né, que se chama de somas duplas, né, soma dupla de Riemann. Então a gente diz que a integral dupla é definida como um limite de soma dupla de Riemann. Só pela definição da sua integral dupla, né, a gente tem diversas propriedades dessa operação em funções contínuas. Né? Então observa que essa é uma operação, né, obtida bidimensionalmente aí, né, como aproximação desses paralelepípedos, né, volumes de paralelepípedos. Então aqui uma dessas propriedades, né, é a linearidade. Então você tem duas funções f de xy, g de xy, funções contínuas definidas num retângulo. Você faz uma combinação linear, né, usa dois números reais, né, e faz o CI, C1 vezes a f de x, y, C2 vezes o g de xy. E opera, né, faz essa operação de integral dupla. Então essas constantes saem da integral, C1 e C2, e o que era soma aqui vira soma das integrais. Né? Então a gente diz que essa integração dupla é uma operação linear, né? Ela preserva essas combinações de soma e multiplicação por escalar. Uma outra propriedade, né, é chamada de monotonicidade. Se a f de xy for maior ou igual do que g de xy numa certa, né, aqui que está em R, né, num retângulo, então a integral sobre esse retângulo da f de xy vai ser maior ou igual do que a integral sobre R da função g de x, né, nesse retângulo R, no mesmo retângulo. Certo? Então isso é importante, por exemplo, né, se você tem, por exemplo, se a função, né, se essa função g for zero, né, você vê justamente que a integral, né, de uma função positiva, né, f de xy maior ou igual que zero, vai ser maior ou igual do que zero, né, a integral. Então essa, por exemplo, é uma propriedade de integração. E a outra propriedade, que é bastante importante, é a propriedade de aditividade. Né? Se você tem uma partição, né, do retângulo em dois subretângulos, R1 e R2, você tem que a integral sobre R da sua função, você pode decompor como a soma da função f no primeiro retângulo mais a integral da f no segundo subretângulo. Né? Então, se você quiser, né, essa propriedade, por exemplo, compare com a propriedade que você tinha
em cálculo 1, né? Em cálculo 1, você tinha justamente aquela propriedade, se você integra uma função, né, h de x dx, né, no intervalo AB, você pode quebrar esse intervalo em 2, né, e primeiro integrar sobre AC e depois integrar sobre CB. Né? Então essa é uma propriedade de integrais de funções de uma variável que aqui a gente está vendo justamente como sendo estendida para funções de duas variáveis. Né? Agora o seu retângulo ele é quebrado em dois retângulos. Né? Então essa é uma propriedade bastante importante. Então para ilustrar o uso dessas propriedades, vamos calcular uma integral dupla de uma função bastante simples, né? Que é a função y sobre o retângulo 0, 1. Né? Aqui o x está entre 0 e 1 e o y está entre menos 1 e 2. Então isso é uma outra maneira, né? Isso aqui é uma outra maneira de descrever retângulos. Né? Isso aqui é equivalente a dizer que o x está entre 0 e 1, que é a primeira coordenada aqui, e o y está entre menos 1 e 2, certo? Então, a função aqui, né, que você está querendo integrar, é a função y. Né? Então, aqui a sua função f de xy, ela é simplesmente y, certo? Então, aqui você tem a função que você quer integrar. É uma função, né, que ela não é, nesse domínio de integração, ela não é positiva, então a gente não está calculando o volume, certo? A gente está calculando agora esse limite de somas duplas de rima. Então o que acontece? Aqui você tem o gráfico da sua função, ela é um plano, né? Se você pensa, por exemplo, né, só no plano ZY, isso é uma reta, Z igual a Y, e você tem esse plano obtido fazendo o x variar livremente. Né? Então aqui a gente tem em azul um esboço desse plano, né? É um plano inclinado, e no intervalo, né, no retângulo, y variando entre menos 1 e 2 e o x variando entre 0 e 1, você tem aqui, ele corta, né, o plano xy justamente aqui nesse intervalo 0, 1. Né? Então, ele, com o y entre 0 e 2 é positivo, y entre 0 e menos 1 ele é negativo, né? A função é negativa. Então, a gente quer calcular essa integral, a gente pode usar as propriedades que a gente tem da integral dupla que a gente acabou de ver. Né? Então, resolvendo essa integração, né, como é que a gente faz? Então, a resolução aqui. Só usando as propriedades. Então, você vai quebrar esse retângulo R, né, em dois subretângulos. Né? O R1, que seria justamente o x variando entre 0 e 1 e o y variando entre menos 1 e 0. Então, seria justamente esse retângulo R1, né, dado aqui, onde a sua função y é negativa. E R2, o x variando de 0 e 1 e o y variando de 0 até 2. Então, aqui é justamente o R2. O R2. Então, se a gente quebra o retângulo, né, o R é a união de R1 e R2, a propriedade de aditividade fala que a integral sobre R é a integral sobre R1 mais a integral sobre R2. Então, a gente quebra essas duas integrais, né, a integral que você quer calcular, na soma de duas integrais. Certo? Então, observa, né, que sobre R1, a sua função ela é negativa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode agora usar a propriedade de linearidade. Né? Então, você olha, né, sobre R2 não tem problema, a sua função ela é positiva. Então, você mantém a sua função aqui integrando sobre R2. Sobre R1, o que você pode fazer é usar a propriedade de linearidade para obter essa multiplicação por menos 1. Né? Então, aqui a gente está usando o fato, né, de que menos 1
vezes menos 1 é igual a 1. Então aqui você pode, esse menos 1, né, entra na integral e simplesmente você tem, né, a multiplicação de menos 1 igual a 1. Né? Então isso aqui você tem justamente a soma, exatamente a mesma soma que a gente tinha antes. Né? Essa soma aqui, onde você está multiplicando o y, né, por menos 1, menos 1. Né? Então é simplesmente usando a linearidade. É um truque. Porque agora o que acontece? Essa função aqui, ela é positiva. Né? Então você está simplesmente calculando, né, sobre R1. Né? Como ela era negativa aqui em R1, menos ela é positiva. Então você vai usar um cálculo de volume. Né? Então aqui a gente tá, só geometricamente o que a gente está fazendo, né, quando a gente calcula, quando a gente multiplica por menos 1, né, o que estava abaixo do eixo fica acima do eixo. Então você está agora simplesmente com dois, né, prismas aí, né, com base retangular, com base triangular, e é simplesmente calculando agora o volume desses dois prismas. Né? Então aqui você tem o volume, né, volume e volume. Então a gente fez isso justamente para ter o cálculo de volume, certo? Isso é uma estratégia para usar o que a gente sabe que a integral dupla calcula volumes. Então aqui vai ser menos, né, por causa desse menos aqui, que se mantém. Né, se mantém aqui. Menos o volume do prisma, que seria a base, né, que é um triângulo com altura 1 e base 1, certo? Aqui observa, né, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Né, porque é justamente, né, você está usando o gráfico, né, você usa o gráfico de z igual a y, né, que é o gráfico que te dá justamente esse plano, a altura é dada pelo z. Então, se o y vale menos 1, né, aqui para baixo valia o z igual a menos 1, só quando você multiplica por menos 1 vai ficar 1. Então, aqui você tem justamente a altura 1. E aqui é o tamanho do intervalo onde o y varia, que é 1 também. Então, o triângulo vai ser base 1, altura 1, certo? Então, ele tem área 1/2. E aqui a sua altura justamente é onde o x varia. O x varia de 0 até 1, certo? Aqui o intervalo é justamente x variando de 0 até 1. Então, aqui vai ficar vezes 1. Mais o R, aqui no caso, a integral sobre R2, calcula o volume agora desse prisma aqui, certo? A base desse prisma agora, ele tem, né, isso aqui é 2, e essa altura aqui também é 2, certo? Porque aqui você tem o tamanho do intervalo, o y variando de 0 a 2, e aqui como o y é igual a 2, a altura z é igual a 2. Está usando justamente de novo z igual a y, certo? Então aqui vai ficar a base, né, 2 vezes 2 sobre 2, que é a área do triângulo, e aqui você tem de novo o x variando de 0 a 1. Então aqui você tem justamente, né, o x, que é a variação do x. Né? E x está entre 0 e 1. Então aqui você tem vezes a altura 1. Então o resultado dessa operação é simplesmente menos 1/2 mais 4 sobre 2 vezes 1, certo? Então aqui fica simplesmente 3/2. É o resultado dessa integral. Simplesmente calculando usando as propriedades da integral dupla, né, e o fato da integral dupla para funções positivas calcular o volume sobre o gráfico. Né, justamente a gente calculando como sendo o volume desses prismas. Então isso para ilustrar as propriedades da integral dupla. O principal resultado do tópico de hoje é o teorema de Fubini, que vai relacionar justamente as duas maneiras que a gente obteve de cálculo de volume. Né? Então a gente tem a integral dupla desse lado, né, usada como sendo o limite de somas de Riemann, e desse outro lado a gente tem as integrais iteradas do vídeo 1.
Então o que o teorema de Fubini diz é que se a função for uma função contínua, essas duas operações coincidem em retângulos, né? Então você tem aqui um retângulo ABCD, integrar a sua função, né, com a integral dupla sobre esse retângulo é a mesma coisa de fazer a integral iterada, onde você primeiro integra a função com relação a y no intervalo CD e depois integra com relação a x no intervalo AB. Ou também com a ordem inversa, né? Ordem inversa. Tudo isso coincide, é a mesma coisa. Ordem inversa. Você primeiro integra com relação a x no intervalo AB e depois integra com relação a y no CD. Então o teorema de Fubini fala que tudo isso é a mesma coisa. Certo? Então o teorema diz justamente que as integrais iteradas, as integrais duplas, coincidem para funções contínuas, em retângulos. Então só para a gente dar um exemplo, né? Se você quer calcular, por exemplo, a integral dessa função contínua f de xy sobre o retângulo x variando entre 1 e 2 e y variando entre 0 e π, o teorema de Fubini diz pra gente que é simplesmente fazer o cálculo de uma integral iterada. Então, se você quiser a integral de y seno de xy dA, pelo teorema de Fubini, é a integral. Vamos escolher primeiro a integral, vamos fazer a integral com relação a x. Primeiro a integral mais simples. 1 a 2. Com relação a x e depois de 0 a π com relação a y. Observa que é mais simples justamente porque se você integra com relação a x, tudo que é y é constante. Então você está com constante vezes seno. Se você integrasse primeiro com relação a y, seria justamente y vezes seno de y, né? Você teria que usar a integração parcial. Você consegue fazer, mas fica mais simples fazer na ordem, começando por x. Então se a gente resolve aqui, né, a integral primeiro com relação a x dx, tudo que é y é constante, então fica justamente menos cosseno de xy com x variando de 1 até 2. Essa é a primitiva de y, aqui justamente, né? Se você deriva cosseno de x vezes y, vai sair um y pela regra da cadeia, que é justamente esse y que aparece aqui. Então você tem, substituindo, vai ficar cosseno vezes y mais cosseno de y. Substituindo aqui o x igual a 2 e depois menos com menos vai dar mais cosseno de y. Certo? E agora se você integra com relação a y, o resultado dessa operação, isso vai ser justamente a integral de 0 até π de menos cosseno de 2y mais cosseno de y dy. E aqui você vai ter justamente menos seno de 2y sobre 2 com o y variando de 0 até π. E aqui vai aparecer mais seno de y com y de 0 até π. Estou usando as primitivas. Então aqui o seno de 2π e o seno de 0 é igual a 0.
E aqui o seno de y com o y entre π e 0 também é 0. Então o resultado dessa integração é justamente igual a 0. Certo? Então a gente tem justamente o resultado da integral dupla. Usando o teorema de Fubini, você obtém que a integral de y sobre esse y seno xy sobre esse retângulo é igual a 0. Isso termina o vídeo 2. E no próximo vídeo vamos falar sobre a integração dupla em domínios mais gerais.